Nunca pensei que uma viagem rotineira pudesse se transformar no pesadelo da minha vida. Olá, o meu nome é Catarina Silva, tenho 32 anos, e sou major da Unidade de Operações Especiais da Guarda Nacional. Naquela noite, eu conduzia pela estrada que liga minha pequena vila de Vila Nova de Gaia a casa, exausta após uma missão que drenou todas as minhas forças. Tudo que eu queria era chegar, tomar um banho quente, beber uma chávena de chá e cair no sofá para dormir por horas a fio. Mal sabia eu que aquela noite se tornaria o começo de uma luta contra uma teia de corrupção que ameaçaria não só a minha carreira, mas a minha própria vida. A estrada estava deserta, com apenas alguns cafés e bombas de gasolina a piscar ao longe sob o brilho intermitente dos candeeiros públicos. À frente, vislumbrava-se a Vila de Oliveira do Douro, um local tranquilo, típico do interior do norte de Portugal, onde nada de especial parecia acontecer. Eu iria passar por lá e esquecer tudo assim que chegasse a casa, ou assim pensei. Enquanto mudava para a terceira velocidade, olhei para o relógio no painel do carro. Eram quase 00:30. Quase em casa, pensei. Um banho quente, chá e depois cama. Aquele sono parecia o único desejo que restava no meu corpo cansado. De repente, luzes azuis começaram a piscar à distância, e uma barra listrada bloqueava a estrada à minha frente. Reduzi a velocidade. 2 agentes da polícia estavam parados na berma. Um deles acenava com uma lanterna, mandando-me parar. Pareceu-me uma fiscalização rotineira. Abri a janela e um agente aproximou-se, um homem robusto de cerca de 30 anos, com um olhar autoritário que denunciava o costume de mandar e controlar. O crachá indicava, Sargento Luiz Matos. Sem cumprimentos, ele apontou, não ligou a luz de mudança de via ao ultrapassar. Franzi a testa. Que ultrapassagem? Eu estava na minha faixa a pelo menos 20 quilômetros. Não discuta, eu vi tudo. Mostre os documentos. Entreguei-lhe a carta de condução. Ele pegou sem sequer olhar, fez sinal para o colega e este dirigiu-se ao meu lado oposto. Abra a bagageira, pediu o jovem agente, de cerca de 20 e poucos anos, com o nome Miguel no crachá. Por quê? Inspecao de rotina. Vai recusar? Apertei o volante com força, um pressentimento gelado atravessou-me. Conhecia bem aquele tom e aqueles olhares, já tinha visto isto antes no meu trabalho. Cada célula do meu corpo gritava, algo está errado aqui. Respirei fundo. Está bem. Pressionei o botão e a mala abriu-se. Miguel remexeu durante 30 segundos e voltou com um embrulho de plástico nas mãos. E isto, o que é? Perguntou, exibindo o pacote ao sargento Matos. Uma onda de gelo percorreu-me a espinha. Nunca sequer segurei droga na minha vida. No porta-bagagens só tinha o pneu suplente, um extintor e uma velha mala de desporto. Não é meu, murmurei. Matos sorriu com desdém. Claro, caiu do céu. Estás em sérios sarilhos. Artigo 228. Anos de cadeia. Foi alguém que te meteu isto. Exijo um auto com testemunhas. Vamos para a esquadra, tratamos disso lá. Talvez cheguemos a um acordo. O ódio subiu dentro de mim. Aqueles 2 faziam isto constantemente. Paravam, metiam droga, extorquiam. Quantas pessoas já tinham passado por estas mãos? Quantas tinham pago? Quantas agora apodreciam por acusações falsas? Tateei o bolso do casaco à procura do telemóvel para avisar o comandante da minha equipa, o capitão Rodrigo Fernandes. Escrevi uma mensagem codificada com as coordenadas da polícia. De repente, Matos agarrou a porta do carro com força. Não consegui esconder o telefone. Miguel arrancou das minhas mãos, sorriu malicioso ao ver o ecrã. A quem escreves? Nada, tratamos disso na esquadra. Devolve o telefone. Devolve. Na esquadra vais contar das drogas na mala. Sai do carro. Vamos. Saí calmamente, coração batendo firme. Já tinha visto coisas bem piores em operações, mas naquele momento, naquela estrada deserta, entre 2 agentes corruptos, percebi o medo real, o medo de pessoas comuns, sem um distintivo ou arma, desprotegidas e sozinhas. Caminhei até a viatura patrulha. A mensagem tinha sido enviada. Restava-me aguentar e ver como funcionava aquela máquina de extorsão por dentro, memorizando rostos e passos. Matos abriu a porta de trás, disse, senta-te e cala-te. Falamos lá dentro. Entrei. A porta fechou-se com um estrondo metálico. Através da grade, vi os 2 a trocar olhares de cumplicidade e malícia.
A viatura avançava pela estrada solitária e eu olhava para a escuridão pela janela, lâmpadas amarelas refletindo no vidro. Não entrei em pânico. Pânico era luxo que o meu trabalho não permitia. À frente, ouvi-os a sussurrar, pensando que eu não ouvia. Mas ouvia cada palavra. Carro bom, tem dinheiro. Claro, parece gente fina. Vale umas 200 mil. E se não quiser pagar? Vai querer. Ninguém quer problemas. Guardei tudo na memória. 200 mil era mais que uma simples multa. Era um esquema de extorsão bem montado. Miguel virou-se para a grade. Por que estás calada? Normalmente, começam a chorar, a pedir desculpa, prometer tudo. Olhei para ele com um olhar frio e tranquilo. Espero que se dê mal. Matos retrucou. Ah, personalidade forte. Não te preocupes, o chefe vai tratar de ti. Quem é o chefe? Perguntei com voz firme. O tenente-coronel Miguel Souza. Homem sério. Quando ele falar contigo, vais querer pagar e esquecer esta noite. Assenti. Tenente-coronel Miguel. Não disseram o apelido, mas eu ia lembrar-me dele. A viatura saiu da estrada e entrou nas ruas estreitas, casas com janelas escuras, sem vida, só os candeeiros iluminando o asfalto partido e as poças. 10 minutos depois, chegamos à esquadra da vila, um edifício antigo de 2 andares com a tinta descascada, bandeira gasta a abanar preguiçosamente no telhado. Chegamos, disse Matos, desligando o motor. Miguel empurrou-me para fora. O ar estava úmido, pesado, com cheiro a lixo e algo azedo. Olhei em volta. Uma única entrada, janelas gradeadas, câmaras antigas provavelmente avariadas. Vamos! Miguel empurrou-me para dentro, Matos à frente, Miguel atrás. Entramos. O corredor estava mal iluminado, só uma lâmpada pendurada, o cheiro a mofo e tabaco barato dominava o ar. Nas paredes, cartazes gastos sobre a luta contra as drogas, uma ironia cruel. Na sala de serviço, um jovem sargento folheava o telemóvel sem levantar o olhar. Trouxeram mais uma? Perguntou aborrecido. Sim, droga na mala, respondeu Matos. O sargento começou a preencher papéis. Fiquei parada no meio da esquadra, observando aqueles rostos. Para eles, era só mais uma noite, mais um trabalho, apanhar uma vítima, ameaçar, extorquir, libertar ou prender. O tenente-coronel está? Perguntou Matos. Sim, no gabinete. Se trouxerem mais alguém, levem direto até ele. Matos Sorio. Vem comigo, vais conhecer quem decide o destino aqui. Segui-os em silêncio, o coração a acelerar, a mente a memorizar cada porta, cada curva, cada rosto. Quando a equipa do Rodrigo entrar aqui, vou precisar saber onde tudo fica. Se é que o aviso chegou. Chegou, disse para mim mesma. Rodrigo não abandona os seus. Paramos junto a uma porta com uma placa. Tenente-coronel Miguel Souza. Matos Batu. Entre. O gabinete era pequeno, mas ostentava uma decoração que mostrava poder. Mesa maciça, cadeira de couro, diplomas nas paredes. Sentado estava um homem na casa dos 40, corpulento, rosto duro, olhos pequenos e astutos. Olhava-me como se avaliasse uma mercadoria. Então, o que temos aqui? Perguntou, recostando-se na cadeira. Matos relatou. Paramos na estrada. Droga na mala. Cerca de 200 gramas. Miguel acenou, sem tirar os olhos de mim. Artigo 228, parte 2. 3 a 10 anos, minha cara. Não disse nada, olhei-o nos olhos, calada. Só fala quando for para pagar, riu-se. Levem-na para a cela. Que pense um pouco. Amanhã falamos. Matos agarrou-me pelo cotovelo e puxou-me pelo corredor até uma ala com celas. Empurrou-me para dentro de uma cela fria e escura. Descansa, minha cara. Amanhã estarás mais dócil. A porta bateu com força. Olhei à volta, uns 3 metros quadrados, paredes de cimento, cama de ferro, buraco no canto a servir de sanita. Uma lâmpada fraca iluminava mal o espaço. No canto, 2 mulheres. Uma jovem, com pouco mais de 20 anos, chorava baixinho, rosto enterrado nos joelhos. A outra, de cerca de 40, olhava para a parede com olhos vazios, quebrados. Olá, disse baixinho. A jovem levantou o rosto, olhos inchados e vermelhos. Também vieste, sussurrou. Sim, drogaram-me. Ela assentiu. Acontece sempre assim.
Parar na estrada, meter droga e trazer para aqui. Depois pedem dinheiro. Sentei-me na cama ao lado. Quanto pedem? 150.000 euros. Já cá estou há 3 dias. A minha mãe está a vender tudo para pagar. Olhei para a mulher mais velha, que não respondeu, apenas manteve o olhar vazio. Ela está aqui há uma semana, não pagou, tem julgamento amanhã. Sabe que vai preso. Não fala. Quantas como ela estariam ali? Quantas tinham sido destruídas por este sistema? Com que frequência? Perguntei. A jovem limpou as lágrimas. Sempre. Cada semana trazem alguém. Quem paga sai, quem não paga vai para tribunal. Olhei para o corredor vazio, onde o guarda dormia encostado à mesa. Qual é o teu nome? Leonor. Aguenta, Leonor. Isto vai acabar. Ela olhou para mim com desconfiança. Dizes isso como se soubesses algo. Sentei-me de novo. Só acredito que a justiça existe. Leonor sorriu amargamente. Aqui não há justiça. Só dinheiro e poder. Ouvi passos atrás da porta. Era Matos, com a sua voz áspera. O tenente-coronel quer falar contigo. Levantei-me, preparada para o que viesse. A luta estava apenas a começar. Aquela noite parecia interminável, como se o tempo se tivesse transformado numa espécie de prisão invisível que me aprisionava cada vez mais fundo naquele pesadelo. O corredor da esquadra, com as suas paredes descascadas e o cheiro a mofo, parecia um labirinto de desesperança. Segui o sargento Matos, que caminhava com passos decididos, mas havia algo no seu olhar que denunciava uma mistura de arrogância e impaciência, como se eu fosse apenas mais um objeto num jogo que ele dominava há anos. Chegamos ao gabinete do tenente-coronel Miguel Souza, cuja presença impunha uma autoridade quase sufocante. O ar estava pesado, carregado de tensão. Ele continuava sentado, recostado na cadeira de couro, os olhos pequenos fixos em mim, avaliando cada movimento, cada expressão. Era como se o meu destino estivesse naquele olhar frio e calculista. Então, já pensaste melhor? Perguntou ele com um sorriso sarcástico. Vai pagar, não vai? A sua voz era um misto de desafio e ameaça disfarçada de convite. Mordi o lábio, mantendo a calma. Sabia que ceder agora significaria não só me perder, mas também permitir que aquela máquina corrupta continuasse a destruir vidas. Não vou pagar por algo que não fiz, respondi com firmeza, sentindo o peso das palavras. O tenente-coronel levantou-se, aproximou-se devagar, como se cada passo fosse uma sentença. O cheiro forte do seu perfume barato misturava-se com o suor, criando uma aura de opressão à minha volta. Estás a ser muito orgulhosa, Catarina, murmurou, colocando a mão no meu ombro. O toque era possessivo, ameaçador. Quis afastá-lo, mas mantive a postura. Tira a mão. Ele riu-se, um som áspero, quase cruel. Não és ninguém aqui. És uma acusada, uma suspeita, e eu posso fazer o que quiser. Os seus dedos apertaram a minha jaqueta, e o desconforto transformou-se numa vontade urgente de reagir. Mas eu sabia que qualquer movimento precipitado poderia piorar tudo. Precisava de tempo, de informação, de forças para lutar contra aquela rede que se estendia muito além daquele gabinete sombrio. Não me vais intimidar, disse, olhando nos olhos, apesar do medo que apertava o meu peito. De repente, a porta abriu-se com um estrondo. Um jovem agente entrou, sorrindo maliciosamente. Chefe, talvez seja a hora de mostrar à senhora a cela de regime especial, disse, a voz carregada de ironia. O tenente-coronel sorriu, avaliando-me como se fosse um mero objeto descartável. Vamos divertir-nos um pouco antes, e depois logo se vê. Ele tentou agarrar-me pelo braço, mas o instinto de sobrevivência disparou. Num movimento rápido, virei o seu pulso, aplicando uma chave de dor que o fez gemer de surpresa. Empurrei-o contra a parede, a sua cabeça bateu com força, e ele caiu no chão, atordoado. O jovem agente avançou para me dominar, mas não estava só. Com um cotovelo certeiro, dobrei-lhe o corpo, segui com o joelho no rosto e vi-o cair, atordoado. Antes que pudesse respirar, ouvi passos apressados no corredor. Matos entrou, procurando a sua arma, mas fui mais rápida. Um pontapé certeiro no joelho fez-lhe cair, e num golpe final, bati a sua cabeça contra a mesa. Ele ficou inconsciente. 3 agentes no chão em menos de 30 segundos. Levantei-me, o coração a bater forte, a adrenalina a dominar o medo.
O tenente-coronel Souza olhava para mim, os olhos arregalados, misturando raiva e choque. Quem pensas que és? Perguntou, a voz a tremer. Alguém cansado de jogar as vossas regras sujas, respondi, a voz firme, fria, determinada. Mas a noite ainda não tinha terminado. 4 agentes entraram, armas em punho. Estava cercada, sozinha contra todos. O receio tentou invadir-me, mas respirei fundo e levantei as mãos lentamente. Não resistam, disse. Ainda não é o fim. Matos tentou levantar-se, mas caiu, sem forças. O tenente-coronel, humilhado, afastou-se para o canto, murmurando ameaças que eu já não queria ouvir. Aquele era só o começo da batalha que eu estava determinada a vencer. A luta contra a corrupção que corria nas veias daquela esquadra, naquele sistema podre. E enquanto me algemavam, sentia que, apesar das sombras que me cercavam, dentro de mim ardia uma chama que ninguém poderia apagar. A verdade estava do meu lado, e eu não ia desistir, nem que para isso tivesse que enfrentar o próprio inferno. O relógio parecia zombar de mim, cada segundo aproximar a hora da decisão. Eu estava presa, mas a guerra apenas começava. Aquele ambiente frio e sombrio da cela parecia querer engolir-me por completo. Sentada no chão de cimento, as algemas apertavam os pulsos, num desconforto que se misturava com a dor das agressões recentes. A luz fraca da lâmpada pendurada no teto lançava sombras que dançavam nas paredes, como se os fantasmas daquele lugar quisessem contar histórias de quem ali passou e nunca mais voltou a ser o mesmo. À minha frente, Leonor, a jovem que conheci na cela, dormia encolhida, exausta, enquanto a outra mulher permanecia imóvel, os olhos fixos num ponto indefinido, como se tivesse desistido do mundo. A realidade daquelas mulheres era um espelho cruel daquilo que eu poderia vir a ser se cedesse, se me deixasse esmagar pela injustiça que me rodeava. Os passos no corredor anunciaram a chegada de Matos. A sua voz áspera cortou o silêncio. Leifantate. O tenente-coronel quer falar contigo outra vez. Levantei-me devagar, sentindo o corpo pesado, mas o espírito intacto. No corredor, o ambiente era tenso. Outros agentes observavam, alguns com olhares cúmplices, outros com indiferença. Quando entrei no gabinete, encontrei o tenente-coronel Souza num estado diferente do habitual. Estava visivelmente bêbado, o rosto vermelho, os olhos brilhando de forma perturbadora. Sobre a mesa, uma garrafa de uísque quase vazia e um copo meio cheio. Ele sorriu de forma pesada. Ah, a minha querida Catarina voltou. Então, já pensaste melhor? Veux pagar ou quer sofrer? A minha resposta foi um silêncio firme, que pareceu irritá-lo ainda mais. Ele levantou-se, aproximou-se com passos cambaleantes, o cheiro do álcool quase me nauseava. Tentou agarrar-me pela cintura, mas desviei-me rapidamente. Não me toques, ordenei, com voz firme. O seu riso ecoou pelo quarto. E o que vais fazer? Gritar. Correr. Não tens para onde correr. Antes que pudesse reagir, outro agente entrou, sorrindo malicioso, sugerindo que eu fosse para a cela de regime especial, uma ameaça velada que prometia pior tratamento. O tenente-coronel concordou, a sua expressão uma mistura de diversão e crueldade. Vamos divertir-nos um pouco primeiro, disse, avançando novamente. Mas desta vez, não estava disposta a ser vítima. Num movimento rápido, agarrei o seu pulso, apliquei uma chave de dor e empurrei-o contra a parede. Ele caiu com um baque surdo, atordoado. O jovem agente tentou intervir, mas um cotovelo certeiro e um joelho no rosto fizeram-no recuar, cambaleando para o chão. Imediatamente, ouviram-se passos apressados no corredor. Matos apareceu, sacando a arma, mas fui mais rápida. Um pontapé certeiro no joelho derrubou-o, e com um golpe forte na cabeça, ele caiu inconsciente. Estava sozinha contra vários homens, mas a adrenalina e o treino mantinham-me alerta, pronta para o que fosse. O tenente-coronel Souza, agora no chão, olhava-me com olhos cheios de ódio e medo. Quem pensas que és? Perguntou, a voz trêmula. Alguém que já não vai permitir que façam isto a mais ninguém, respondi, sentindo uma calma estranha, quase sobrenatural. Mas a luta não estava terminada. 4 agentes entraram, armas em punho, cercando-me. Respirando fundo, levantei as mãos, consciente de que aquele podia ser o momento decisivo da minha vida. Não ia ceder, não podia ceder. O jogo tinha mudado, e eu estava disposta a lutar até ao fim. Enquanto me algemavam novamente, o pensamento corria rápido. Precisava de resistir, precisava que a minha equipa chegasse a tempo. O capitão Rodrigo Fernandes não me abandonaria.
Ele sabia que eu estava em perigo, e ele viria. Naquela cela fria e escura, entre sombras e dores, prometi a mim mesma que aquela noite seria apenas o começo. Um começo para acabar com a corrupção que corria solta na esquadra da vila, um sistema podre que precisava ser exposto e destruído. Eu não estava sozinha, mesmo que assim parecesse. A verdade estava do meu lado, e isso dava-me forças para continuar a lutar, para enfrentar tudo que viesse, até a última consequência. A justiça não seria calada, nem destruída. Era minha missão, o meu dever, e eu não ia falhar. A noite continuava a arrastar-se lenta e pesada, e eu sentia o peso de cada segundo como um martelo a bater no meu peito. O frio da cela misturava-se com o calor da adrenalina que ainda pulsava nas veias, um contraste que me mantinha alerta, mesmo quando o corpo pedia descanso. Sentei-me na cama de ferro, olhando para as paredes nuas e cinzentas, tentando organizar os pensamentos, perceber onde tinha falhado e como podia virar o jogo. Sabia que o capitão Rodrigo Fernandes estava a caminho, mas o tempo era o meu maior inimigo. Cada minuto que passava aumentava o risco de que algo pior me acontecesse, que aquele sistema corrupto se fechasse à minha volta como uma armadilha fatal. Precisava de manter a calma, de guardar forças para o momento certo, para a oportunidade que sabia que iria surgir. Ao longe, ouvi o som dos passos de outros prisioneiros a serem levados ou libertados, o murmúrio distante de vozes que contavam histórias de dor, medo e resignação. Uma das mulheres da cela, a mais velha, levantou a cabeça e olhou para mim com olhos vazios, como se tivesse perdido a vontade de lutar. Já não importa, disse ela num sussurro, aqui dentro, ninguém escapa. Mas eu não podia aceitar isso. A luta não podia acabar ali, naquele espaço sufocante onde a injustiça parecia dominar. Levantei-me e aproximei-me dela, segurando-lhe a mão com firmeza. Ainda importa, respondi, porque eu vou fazer com que todos saibam o que aqui acontece. Vais ver, vai mudar. O silêncio instalou-se entre nós, pesado e tenso, mas senti uma faísca de esperança naquele breve contato humano. Era uma promessa, uma aliança silenciosa que me dava forças para continuar. Não podia deixar que aquela mulher, nem nenhuma outra como ela, ficasse presa naquele ciclo de medo e corrupção. O som de passos apressados voltou a ecoar pelo corredor. Desta vez, não era Matos nem nenhum dos agentes corruptos. Era a equipa de resgate liderada pelo capitão Fernandes. Ouvi vozes familiares a coordenar-se, ordens sussurradas com urgência. O meu coração acelerou. A esperança tornou-se palpável. Num instante, a porta da cela abriu-se com um estrondo. Rodrigo entrou, acompanhado por vários operacionais da Unidade de Operações Especiais. Os olhos dele encontraram os meus, e naquele olhar vi a promessa de ajuda, de justiça, de libertação. Catarina, estamos aqui, disse-lhe firme, estendendo a mão. Levantei-me, ainda fraca, e agarrei a mão dele, sentindo a força que me faltava. Aquele momento marcou o início da viragem. A chegada da equipa significava o fim da noite de terror, mas também o começo de uma batalha maior, a exposição daquela rede de corrupção, o desmantelamento daqueles que usavam o poder para oprimir e destruir. Enquanto eles começaram a agir, a recolher provas e a deter os agentes corruptos, senti uma mistura de alívio e determinação. A luta estava longe de acabar, mas eu estava pronta para enfrentar tudo o que viesse. Afinal, não era só a minha vida que estava em jogo, mas a vida de muitos inocentes que haviam sido vítimas daquele sistema podre. Naquela noite, em Vila Nova de Gaia, nasceu uma chama que não poderia ser apagada. Uma chama de coragem, justiça e esperança. E eu sabia que, enquanto essa chama ardesse dentro de mim, nada poderia derrotar-me. O caminho para a verdade seria longo e difícil, mas eu estava preparada para percorrê-lo até o fim, custasse o que custasse. A justiça não seria apenas um sonho distante. Seria a minha missão, a minha promessa, a minha vida. Aquela madrugada trouxe consigo um misto de tensão e esperança, enquanto a esquadra de Vila Nova de Gaia transformava-se num campo de batalha silencioso. A chegada da equipa liderada pelo capitão Rodrigo Fernandes mudou o rumo dos acontecimentos, mas eu sabia que a verdadeira luta estava apenas a começar. Sentada numa sala improvisada, ainda fragilizada pelas agressões, preparava-me para enfrentar interrogatórios, provas forjadas e a resistência de um sistema que tentava proteger os seus. Rodrigo estava ao meu lado, firme e determinado. Vamos expor tudo, Catarina. Eles não vão escapar desta vez, garantiu-me, enquanto me entregava um copo de água. Sorri, agradecida pela presença dele, pelo apoio que me dava mesmo quando as forças fraquejavam. Sabia que, sem ele e a equipa, aquela noite poderia ter terminado de forma muito diferente.
À medida que os primeiros agentes corruptos eram detidos, as peças do puzzle começavam a encaixar-se. Escutei com atenção as conversas, as ameaças veladas e as confissões forçadas que se desenrolavam nas horas seguintes. Cada palavra era uma prova, cada gesto uma confirmação da teia de corrupção que se estendia para além daquela pequena esquadra. No entanto, o preço da verdade era alto. As dores no meu corpo recordavam-me constantemente da violência que tinha sofrido, mas era a sensação de traição que doía mais fundo. Pessoas em quem devia poder confiar tinham se transformado em predadores, usando seu poder para destruir vidas inocentes e enriquecer às custas do sofrimento alheio. Durante o interrogatório, mantive-me firme, respondendo com clareza e determinação. Sabia que a minha voz era a única que podia dar esperança a quem estava refém daquele sistema. Repeti vezes sem conta que as drogas encontradas na minha mala eram falsas, um embuste para me prender e silenciar. Enquanto isso, Rodrigo coordenava as operações para recolher todas as provas necessárias. Computadores, telemóveis, documentos, tudo seria analisado com rigor. A sensação de que estávamos a desmantelar algo maior dava-me forças para continuar, mesmo quando a exaustão ameaçava dominar. No meio da agitação, consegui trocar um olhar com Leonor, que tinha sido libertada junto com outras vítimas. O seu sorriso tímido era um lembrete de que a justiça podia, afinal, prevalecer. Aquela pequena vitória dava-me esperança para o que ainda estava por vir. Mas a sombra da ameaça permanecia. O tenente-coronel Miguel Souza e os seus cúmplices não estavam dispostos a entregar o poder tão facilmente. Sabia que enfrentaria retaliações, tentativas de silenciar-me e de apagar tudo o que tinha descoberto. Ainda assim, naquele momento, sentia que tinha dado o primeiro passo para mudar tudo. A verdade começava a emergir das sombras, e eu estava determinada a lutar até o fim, não só pela minha liberdade, mas pela justiça de todos aqueles que tinham sido vítimas daquela rede perversa. Enquanto o dia amanhecia sobre Vila Nova de Gaia, uma coisa era certa: aquela história ainda não tinha acabado. Pelo contrário, só agora começava a mostrar o seu verdadeiro rosto, e eu estava pronta para enfrentar todos os desafios que viessem a seguir. A batalha pela justiça tinha começado, e eu não recuaria. Senti o peso da noite a cair sobre os meus ombros, embora a adrenalina ainda me mantivesse alerta. Estava sentada numa cadeira desconfortável da sala de interrogatórios da esquadra, rodeada por papéis espalhados e a luz fria de uma lâmpada pendurada no teto. As marcas das agressões ainda estavam visíveis no meu rosto, mas era o olhar dos meus algozes que mais me perturbava, olhos que, por detrás de fardas, escondiam uma corrupção profunda e calculista. Pensava naquela mala que apareceu no meu porta-bagagens, naquele instante em que tudo mudou. Era uma armadilha perfeita, montada com precisão cruel. Como poderiam ter pensado que eu cairia na deles? Conhecia o sistema por dentro, sabia como agiam, mas nunca imaginei que me usariam para expor a podridão que escondiam. Enquanto recordava, uma onda de raiva subiu dentro de mim. Quantas pessoas inocentes teriam sido apanhadas nesta teia? Quantas vidas destruídas por ganância e abuso de poder? Aquele sistema era uma fábrica de injustiça, e eu estava determinada a ser a fagulha que o faria arder. No entanto, a raiva dava lugar a uma reflexão amarga. Como é que uma instituição criada para proteger os cidadãos podia estar tão corrompida? Como podia eu, uma mulher treinada para defender a lei, sentir-me tão vulnerável diante daqueles que deveriam ser os seus guardiões? Era essa fragilidade que sentiam as pessoas comuns, sem identificação, sem treino, sem apoio. Lembrei-me das palavras de Leonor, da jovem que me acompanhou naquela cela fria. Aqui não há justiça, só dinheiro e poder. Aquela frase ecoava dentro de mim, mas eu precisava acreditar que podia ser diferente. Que a verdade podia triunfar, mesmo quando parecia impossível. Enquanto os agentes corruptos eram levados para a cadeia, eu sabia que a batalha não seria fácil. O tenente-coronel Miguel Souza e os seus aliados tinham recursos, contactos, e estavam dispostos a tudo para se manterem no poder. Ameaças, intimidações, tentativas de manipulação, tudo fazia parte do jogo sujo que eu estava a enfrentar. Mas, no fundo, uma certeza me acompanhava: não estava sozinha. A equipa do capitão Rodrigo Fernandes estava comigo, e juntos iríamos desmontar aquela teia. A mensagem codificada que enviei no momento em que fui detida tinha chegado, e a ação rápida da nossa unidade provava que a justiça podia ser feita. Ainda assim, não podia deixar de me perguntar: quantas outras Catarinas estavam presas naquele sistema, esperando por alguém que tivesse coragem para falar? Quantas pessoas ainda seriam vítimas daquela rede de corrupção, invisíveis aos olhos do mundo? A resposta era clara: muitas. E a minha missão era maior do que eu própria.
Era uma luta por todas elas, por cada vida que tinha sido destruída pela injustiça, pela mentira, pela impunidade. Enquanto o sol começava a despontar no horizonte, sentia que a minha história estava a transformar-se numa chama de esperança para muitos. Mas também sabia que o caminho ainda era longo e perigoso. A verdadeira batalha estava apenas a começar, e eu estava pronta para enfrentá-la, custasse o que custasse. O medo existia, mas era dominado pela determinação. Porque, no final, a justiça não é um acto isolado, é uma escolha diária, uma escolha que eu tinha feito, e não iria abandonar. Nunca imaginei que a noite tomaria um rumo tão inesperado, que a verdade escondida sob o manto da corrupção surgiria tão brutalmente diante dos meus olhos. Estava cansada, exausta física e mentalmente, quando a cela escura onde me encontrava foi atravessada por um ruído abrupto. A porta abriu-se com um estrondo, e 2 homens entraram. Um deles era o tenente-coronel Miguel Souza, com o rosto ainda marcado pela humilhação da noite anterior, mas com um olhar sombrio e determinado. O outro, um homem que eu não conhecia, vestia um uniforme diferente, mas carregava a mesma aura de poder e ameaça. Catarina, disse o estranho com uma voz baixa e ameaçadora, vou ser direto. Tens 2 opções, pagar o preço que pedimos ou aceitar as consequências. A sua presença impunha um silêncio ainda mais pesado na sala, como se o próprio ar se tornasse denso e difícil de respirar. Não hesitei. Não vou pagar por algo que não fiz, respondi, tentando manter a voz firme, embora o coração acelerasse. E não tenho medo das consequências que ameaçam. O homem sorriu, um sorriso frio e cruel. Pena. Porque, se não cooperar, as coisas vão piorar, e não falo só dos processos judiciais. Há formas de fazer as pessoas mudarem de opinião, para sempre. O tenente-coronel Miguel Souza aproximou-se, baixando a voz para um sussurro sinistro. Não acredites que estás segura. Aqui dentro, ninguém escapa. Nem mesmo tu, Catarina. O seu olhar era uma facada, uma promessa de dor e silêncio forçado. De repente, as luzes da sala começaram a piscar, e um ruído constante ecoou pelo corredor. Um grupo de homens com equipamento tático invadiu o espaço, liderado pelo capitão Rodrigo Fernandes. A surpresa no rosto dos corruptos foi evidente, e num instante o clima mudou. Está acabado, Miguel. A tua rede vai cair, anunciou Rodrigo, com voz firme e sem margem para dúvidas. Os agentes corruptos tentaram reagir, mas foram rapidamente dominados e algemados. Eu senti um misto de alívio e incredulidade. A reviravolta era tão rápida que parecia um sonho ou um pesadelo a desfazer-se. Mas, no fundo, sabia que aquilo era apenas o início da queda de uma estrutura corrupta que já destruíra muitas vidas. Enquanto era libertada das algemas, olhei para os olhos de Miguel e do seu cúmplice desconhecido. Havia neles uma mistura de ódio, medo e desespero, a confirmação de que a sua impunidade estava a acabar. Mas, mesmo com a prisão daquela gente, a verdadeira luta continuava. Ainda havia muitos que colaboravam com eles, muitos que se beneficiavam do sistema podre. E eu sabia que não podia baixar a guarda. Aquele momento foi uma viragem inesperada, um golpe forte contra a corrupção, mas também um aviso. Os poderosos não se rendem facilmente, e estavam preparados para tudo, mesmo para usar a violência e o medo para se manterem no controle. No entanto, eu estava pronta. A força que me trouxe até ali, a coragem que nasceu da indignação, eram mais fortes do que qualquer ameaça. A batalha pela justiça estava a ser travada, e eu estava determinada a vencer. Enquanto as luzes se apagavam lentamente, e a esquadra era tomada por agentes honestos, uma certeza permanecia. A verdade sempre encontra um caminho, mesmo nas sombras mais densas. E eu seria a voz que a faria ecoar, custasse o que custasse. Quando pensava que a tempestade finalmente se acalmava, a escuridão revelou um jogo ainda mais cruel e inesperado. Depois da intervenção da equipa do capitão Rodrigo Fernandes e da detenção dos agentes corruptos, imaginei que o pior tinha passado. Mas naquela noite, na pequena esquadra de Vila Nova de Gaia, o verdadeiro rosto da corrupção surgiu com uma força avassaladora, como uma serpente que se enrola para atacar. No silêncio tenso do corredor, ouvi passos firmes a aproximarem-se. A porta do gabinete do tenente-coronel Miguel Souza abriu-se lentamente, revelando uma figura que ninguém esperava, o major Antônio Carvalho, um rosto conhecido na força, respeitado por muitos, mas cujos olhos escondiam segredos que poucos conheciam. Então, Miguel, parece que as coisas fugiram um pouco do nosso controle, disse Antônio com um sorriso frio, enquanto entrava no quarto. O ambiente mudou imediatamente. A arrogância dos corruptos deu lugar a uma tensão palpável. O tenente-coronel Souza tentou manter a postura, mas a presença do major era uma sombra que dominava o espaço.
Major, os acontecimentos foram inesperados, tentou justificar, mas o olhar do major era implacável. Não estamos aqui para desculpas. Temos um problema maior, respondeu Antônio, enquanto se aproximava de mim. Catarina, és uma pedra no sapato que temos que remover, de uma forma ou de outra. Antes que pudesse reagir, o ambiente ficou ainda mais opressivo. O major sinalizou para uma porta ao fundo do corredor, e 2 agentes abriram-na, revelando uma cela especial, isolada, fria e escura como a noite mais profunda. Esta será a tua nova casa enquanto resolvemos as coisas, anunciou ele com um ar de quem dita a sentença. O choque foi imediato. Depois de tudo, ser confinada naquela cela parecia um castigo cruel e injusto. Mas não havia alternativa. Estava nas mãos de homens que viam a justiça como um jogo de poder e medo. Dias passaram, e a solidão tornou-se uma companheira constante. A cela apertada limitava o corpo, mas nunca a mente. Cada minuto era uma batalha interna para manter a força, a esperança, a vontade de lutar. No entanto, a verdadeira surpresa surgiu quando, numa noite silenciosa, ouvi vozes sussurradas do corredor. Um agente aproximou-se da minha cela e, discretamente, deixou cair um envelope por baixo da porta. Dentro, encontrava-se uma carta com instruções para um possível contato externo, uma luz tênue numa escuridão esmagadora. A mensagem trazia um aviso. O Major Antônio Carvalho não era apenas um oficial rigoroso, mas o cérebro por trás de uma rede ainda mais profunda e perigosa, uma teia de interesses que ia muito para além da polícia local. Ele controlava recursos, manipulava processos e usava o medo para manter tudo sob controle. Era um inimigo diferente, mais astuto e poderoso, que exigia uma estratégia diferente. Não podia enfrentar aquela batalha sozinha, precisava de aliados dentro e fora das muralhas da prisão. A carta terminava com um desafio: confia em quem menos esperas. A verdade está mais perto do que imaginas, mas o perigo também. No silêncio da cela, as palavras ecoaram como um chamado à ação. A luta pela justiça tornava-se cada vez mais complexa, e eu sabia que, para vencer, teria de ser mais inteligente, mais paciente, acima de tudo, mais corajosa. O jogo tinha mudado, e eu estava pronta para jogar nas suas regras, mesmo que isso significasse arriscar tudo que tinha. A batalha não era só contra a corrupção visível, mas contra as forças ocultas que a sustentavam. E ali, no coração daquela escuridão, nasceu uma nova determinação: expor toda a verdade, custasse o que custasse. Porque a justiça não é apenas um ideal, é uma missão que exige coragem para enfrentar até os inimigos mais poderosos. A tensão naquela cela apertada era quase insuportável, mas dentro de mim crescia uma força que nenhuma prisão, nem ameaça, poderia apagar. O jogo tinha se tornado uma batalha de mentes e vontades, onde cada palavra, cada gesto, podia ser a chave para a liberdade ou a sentença final. Sabia que o Major Antônio Carvalho era o verdadeiro cérebro por trás da rede corrupta, uma figura que manipulava tudo e todos com uma frieza assustadora. A sua influência estendia-se para além da esquadra, alcançando lugares onde a lei deveria reinar, mas que estavam manchados por interesses obscuros e poderosos. Naquela noite, recebi outra mensagem secreta, desta vez com detalhes de um plano para expor o Major e os seus cúmplices. Era uma oportunidade única, mas também um risco enorme. Se falhasse, poderia significar não só a minha sentença definitiva, mas também o fim da esperança para todos os que tinham sido vítimas daquela rede. Enquanto planeava os próximos passos, sentia a pressão crescer, como se cada segundo fosse uma gota de água a encher um balde prestes a transbordar. A injustiça, a corrupção, a violência e o medo formavam um turbilhão que ameaçava engolir tudo à minha volta. Mas ao mesmo tempo, uma chama de justiça ardia intensamente dentro de mim, alimentada pela memória das mulheres que conheci, das vidas destruídas e das mentiras que tinham de ser desmascaradas. A minha determinação transformou-se numa força imparável, uma vontade de lutar contra o sistema podre que se escondia atrás de fardas e insígnias. A chegada da equipa de resgate liderada pelo capitão Rodrigo Fernandes foi um momento decisivo, mas agora percebia que a verdadeira batalha era muito mais complexa e perigosa do que imaginava. O Major Carvalho e os seus aliados tinham recursos, contactos e uma rede de cumplicidades que tornava qualquer avanço uma conquista árdua. No entanto, essa complexidade dava-me ainda mais motivos para continuar. Sabia que, para derrubar aquela estrutura, precisava de ser estratégica, paciente e corajosa. Cada passo tinha de ser calculado, cada movimento pensado. Enquanto o relógio avançava e as horas se transformavam em dias, preparei-me mentalmente para enfrentar o que viesse a seguir. Sabia que a luta pela justiça não era um caminho linear, mas sim uma série de batalhas que exigiam resistência e coragem constantes.
Naquela cela fria, sozinha com os meus pensamentos, compreendi que a força não vinha apenas da força física ou do treino, mas da convicção inabalável de que a verdade acabaria por prevalecer. E era essa convicção que me mantinha viva, que me fazia resistir a cada ameaça, a cada tentativa de me silenciar. Porque a justiça não é apenas um ideal distante, mas uma chama que arde dentro de cada um de nós, pronta para iluminar até os cantos mais escuros da corrupção. O jogo estava longe de acabar, mas eu estava pronta para lutar até o último suspiro. A verdade precisava de ser ouvida, e eu seria a voz que não se calaria, mesmo quando tudo parecesse perdido. Naquele momento, mais do que nunca, sabia que a justiça era uma escolha, uma batalha diária, e eu estava determinada a vencê-la, custasse o que custasse. Aquela manhã surgiu com um silêncio pesado, como se o mundo à minha volta estivesse à espera do desfecho de uma história que já tinha custado demasiado. A cela onde estive confinada parecia agora um palco onde se desenrolaria o último acto de uma peça amarga, mas necessária. As marcas no meu corpo eram testemunhas silenciosas da batalha que travara, mas o que mais pesava era a certeza de que ali, naquele momento, a justiça estava prestes a ser escrita. O capitão Rodrigo Fernandes entrou trazendo uma nova energia. Os seus olhos transmitiam uma determinação inabalável, um compromisso que ia muito além do dever. Catarina, conseguimos provas suficientes para iniciar o processo. O major Antônio Carvalho e todos os seus cúmplices serão responsabilizados, disse-me com um olhar firme, quase como se me passasse a tocha de uma luta que agora era de todos nós. Enquanto ele falava, senti uma mistura de alívio e ansiedade. Sabia que o caminho até ali fora árduo, repleto de perigos e ameaças, e que o que vinha a seguir não seria menos desafiante. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti que o peso da injustiça começava a ceder. Fui libertada da cela, e ao pisar o corredor iluminado da esquadra, percebi que não estava sozinha. Leonor e outras vítimas estavam ali, livres, com olhares que refletiam esperança e gratidão. Aquele momento era mais do que a minha vitória pessoal, era a vitória de todos os que tinham sido silenciados pela corrupção. Nos dias que se seguiram, a notícia da operação e das detenções espalhou-se como um incêndio, abalando estruturas e expondo verdades ocultas. O país assistiu, incrédulo, à queda de homens que pareciam intocáveis, e a justiça começou a dar os primeiros passos para reparar as vidas destruídas. Mas, mesmo com a justiça avançar, a batalha interna continuava. As cicatrizes físicas e emocionais não desapareceriam da noite para o dia, e a lembrança daquela prisão, daquela luta, acompanharia cada passo futuro. No entanto, havia uma força nova dentro de mim, a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, a coragem é capaz de abrir caminho para a mudança. Na cerimônia que se seguiu, onde fui reconhecida pelo meu profissionalismo e coragem, o capitão Rodrigo aproximou-se e disse-me baixinho: "Sabia que não desistirias. Mostraste a todos que uma pessoa pode fazer a diferença." Sorri, sabendo que aquela frase encerrava muito mais do que palavras. Agora, ao conduzir pela mesma estrada que tantas vezes me viu regressar à casa cansada, encontro-me a olhar para o futuro com uma esperança renovada. As luzes da vila de Vila Nova de Gaia piscam ao longe, como um farol que me guia para dias melhores. Sei que o sistema ainda tem falhas, que a corrupção não desaparece num instante, mas também sei que a mudança começa com um passo, uma voz, um acto de coragem. E, enquanto houver quem se recuse a calar-se, haverá sempre esperança. A justiça não é um destino, é uma jornada. E eu estou pronta para continuar a caminhar, mesmo quando o caminho se torne difícil. Porque, no fim, somos todos responsáveis por construir um mundo onde a verdade triunfa, onde a coragem vence o medo, e onde a justiça é para todos, sem exceção. E essa é a história que escolho contar. A minha história. A nossa história. E a luta, essa continua.